Bom, galerinha, vamos agora para a nossa terceira aula, para a nossa aula de ciências, tá bom? É um conteúdo um pouquinho grande, mas ele é bem interessante, tá? Para nós estarmos aprendendo hoje, ok? Vamos estar falando sobre as relações ecológicas. Quando eu falo relação, quer dizer sim sobre o relacionamento de um animal com outro animal, um animal com uma planta. E esse relacionamento pode ser bom para os dois, como pode ser bom para um e para o outro não, tá? Por exemplo, uma abelha e a flor, os dois se beneficiam. A flor vai poder se reproduzir porque ela vai levar o pólen para outra flor e a abelha está se alimentando. Diferente de um carrapato na vaca. Um carrapato, quando está na vaca sugando sangue, só ele se beneficia. Só ele está se alimentando. Já a vaca está sendo prejudicada. Por quê? Porque aquele animal pode trazer uma doença para ela e também não pode deixar um bicho sugando o sangue dela. Correto? Já aqueles passarinhos que ficam a maioria das vezes em cima das vacas, eles estão se alimentando dos carrapatos que tem na vaca e a vaca também está sendo beneficiada. Por quê? Porque aquele passarinho está retirando os carrapatos dela, certo? Então isso também é uma relação positiva. Por quê? Tem lá a vaca com um monte de carrapato no corpo. O que o passarinho faz? Ele pousa em cima daquela vaca e vai comendo aqueles carrapatos. A vaca poderia muito bem chacoalhar para tirar o passarinho de cima, mas ela não faz isso. Ela não faz. Por quê? Porque ela sabe que aquele animal que está nas suas costas está ajudando ela de alguma forma. De que forma? Retirando o carrapato. Da mesma forma é o jacaré. O jacaré, quando fica com a boca aberta, que ele fica parado assim com a boca aberta, vocês podem observar que muitas das vezes passarinhos ficam na boca do jacaré comendo. Como assim, professora? Vocês nunca viram? O jacaré, quando está de boca aberta, ficam os passarinhos pequenos na boca do jacaré comendo o que tem no dente dele. Os dois estão sendo beneficiados. Por quê? Porque o passarinho está se alimentando dos restos que ficam presos no dente dele. O jacaré também está se beneficiando porque ele está limpando os dentes dele. Por isso que ele não fecha a boca para comer aquele bicho. Ok? Da mesma forma, é um animal que nós vamos ver um pouco mais pra frente. Ele se prende no tubarão com o intuito de ser levado para onde ele quer ir. Para onde o tubarão for, ele vai junto. E ao mesmo tempo, ele está se alimentando dos restos de comida que cai da boca do tubarão. Fica na pele do tubarão e está se alimentando também. Então, é uma relação benéfica para os dois. Que não prejudica o tubarão de forma alguma. Ele não está mordendo o tubarão, não está machucando o tubarão, muito pelo contrário. Ele só está preso ao seu corpo, que ele suga, de sucção, ele não morde. Ele fica preso, ele pega uma carona e, de quebra, ainda come um pouquinho do que sobrou daquele tubarão. Beleza? Então isso é a maneira dos animais estarem se relacionando também. Mas nem sempre, né, quer dizer que seja algo positivo. Na nossa situação, por exemplo, existe também essa relação desarmônica, que é com o parasitismo, quando estamos com verme. Quando a gente tem verme, um parasita fica no nosso corpo. E só ele se beneficia, que ele vai estar se alimentando e crescendo cada vez mais. Vem cá. Ele vai estar se alimentando e crescendo cada vez mais. Opa! Dá tchau pro pessoal. Tchau. Vai lá, meu filhinho. Boa aula, viu? Ele vai estar se beneficiando, porque ele vai estar se alimentando e crescendo dentro do nosso organismo. Mas já para nós, ele está sendo no nosso corpo, nós estamos nos prejudicando
ele vai estar pegando os nutrientes do nosso corpo. E nós, consequentemente, vamos estar contraindo doença, fraco, com dor de barriga, entre outros. Então, para nós, é muito ruim. Só que vai se beneficiar é um deles. Como aquela erva daninha, né, que prejudica as árvores quando elas se instalam. Isso ela se beneficia. Então, existem as relações harmônicas e as relações desarmônicas. Quando eu falo, ai, essa decoração ficou muito harmônica, quer dizer que combinou, que ficou legal, que ficou bom, que não ficou nada feio, nada prejudicado. Quando eu falo, essa combinação está desarmônica, quer dizer que não está dando certo, que não está muito legal. Tem alguma coisa que está fazendo com que aquela decoração fique feia. Vamos lá. Um quarto que é todo rosa, clarinho, com branco e um pouquinho de rosé e dourado. Tudo combinando. Aí eu vou lá e coloco um jarro vermelho. Tava tudo harmônico até então. Tudo rosa, rosinha, rosé, um douradinho, tudo combinando. Aí eu vou lá, tava tendo uma harmonia, né, com toda a decoração. Aí eu vou lá e coloco um jarro vermelho. Na mesma hora já fica desarmônico, fica alguma coisa sem combinar. E o que está causando essa desarmonia? O jarro vermelho. Então, quando tem uma relação desarmônica, vai ter sempre alguém que está prejudicando. Ok? Vamos lá. Livro de vocês está na página 10, tá bom? Isso é na página 10 do seu livro, esse conteúdo de ciências, tá? Vamos lá, vamos iniciar a leitura agora, tá bom? Relações ecológicas. As diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas e podem ser harmônicas ou desarmônicas, tá? Vamos lá, iniciando com as relações harmônicas, relações que, né, tem alguém sempre de boa, não tem nenhum tipo de conflito, digamos assim. As relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízo para os envolvidos e pelo menos um ser vivo é beneficiado, ou seja, nenhum dos dois vai se prejudicar, certo? E pelo menos um deles vai sair beneficiado. Como assim? Nesse caso que nós vamos ver aqui, que tem animais que ficam presos a alguma coisa para comer o que tem ali. Então, ele não está prejudicando o lugar que ele está preso, mas ele está se beneficiando porque ele está se alimentando. Então, nem sempre, como eu falei, os dois seres dessa relação vão estar sendo beneficiados. Mas os dois vão estar sem prejuízo algum. Tá? Beleza? Vamos lá. As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com outros seres, interagem entre si, como algumas espécies de abelhas que vivem em grupo. Essa é uma relação harmônica chamada de sociedade. Um minutinho! Eu vou atender o telefone. Hello, hello, baby. Oh. Oh. Aham. Pois é, ela colocou na agenda e eu não vi nada na agenda, não. Tá. Tem que ser agora, vamos ficar uns 10 minutinhos? Ah, tá bom então. Beleza então. Tá bom então, beleza. Voltando, vamos lá. Como eu estava falando, nessa questão da abelha, elas vivem em grupo e elas vão se ajudando entre elas. Essa é uma relação harmônica chamada sociedade, que elas convivem umas com as outras, tá?
e elas vão se ajudar, ninguém se prejudica e elas são beneficiadas de alguma forma, tá bom? Outros insetos como formigas, vespas e cupins também formam sociedades. Se vocês observarem, no formigueiro da formiga tem N formigas. Na colmeia da abelha tem N abelhas. No cupinzeiro também tem vários cupins. Então eles vivem em sociedade, é um grupo, tá? Não é o leão, a leoa e os filhotes. É diferente, então é uma quantidade maior, tá bom? Próxima página. Olha aí, gente, as rêmoras, tá bom? Olha aí, se vocês observarem, nós temos alguns peixinhos que estão embaixo dele e nós temos as rêmoras, que elas têm a boca para baixo, tá? Elas têm uma estrutura que permite... E elas têm uma estrutura no seu corpo que permite que ela consiga se grudar, né, como se fosse fixar no outro animal. E com isso, ela vai se locomover para o lugar que ela quer ir e também se alimentar dos restos que tem naquele animal, como eu falei para vocês, tá bom? Então ela está se beneficiando e não está prejudicando de forma alguma o animal em que ela estiver preso. Tá? Ela não prejudica de forma alguma, tá? Vamos lá. Assim, nessa relação chamada de comensalismo, somente um ser vivo se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado nem prejudicado. Nesse caso aqui, em que a rêmora está presa no tubarão, só quem está se beneficiando é a rêmora, porque ela está pegando a carona. O tubarão não se prejudica e nem se beneficia. Não interfere em nada na vida do tubarão, beleza? Outro tipo de relação harmônica que acontece entre os seres vivos de espécies diferentes é a protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam, como ocorre na relação entre o canguru, que é um tipo de caranguejo, e a anêmona do mar. A anêmona do mar oferece proteção ao canguru contra predadores, pois apresenta tentáculos com substâncias que queimam. Por outro lado, ela utiliza o canguru como meio de transporte, além de aproveitar as sobras de alimentos deixados por ele. Nós temos aqui um caranguejo. Isso que está em cima dele são as anêmonas do mar. Isso aqui são dois seres diferentes. Temos o caranguejo, uma espécie de caranguejo, e em cima desse caranguejo, olha pra imagem, gente. E em cima desse caranguejo, você pode estar vendo aqui tipo umas estrelas assim, como se fosse um raminho. E em cima desse caranguejo tem o que? As anêmonas do mar. As anêmonas do mar vão proteger o caranguejo, certo? Porque elas liberam como se fosse um veneno para quem tentar pegar aquele animal. Elas também se alimentam dos restos de comida que o caranguejo pega. Ou seja, o caranguejo se beneficia porque a anêmona está protegendo ele, e a anêmona se beneficia porque ela está se alimentando dos restos do caranguejo. Então aqui, os dois são beneficiados, tá bom? Os dois são beneficiados. A anêmona, o caranguejo tem a proteção da anêmona, e a anêmona se alimenta dos restos que o caranguejo pega, beleza? Vamos lá, próxima página. Na imagem apresentada no início do capítulo 2, na página 2, tem outro exemplo de protocooperação. Vamos lá. Temos a primeira, que é a sociedade, né? Uma relação harmônica que é a sociedade. Que o que acontece? Eles vão conviver em sociedade, vão estar sempre se ajudando. Temos a segunda, que é o comensalismo, quando um se beneficia e o outro não, mas também não prejudica. E temos a protocooperação, em que os dois são beneficiados, tá bom? Citamos a situação das anêmonas e do caranguejo, e também vou citar agora a situação da flor com a abelha, tá bom? Vamos lá. Nesse caso, a flor fornece alimento para a abelha, já a abelha pousa na flor, se cobre de pólen, que é levado por ela até outras flores. Portanto, enquanto se alimentam, as abelhas polinizam as flores
permitindo que elas se produzam. Tem alguém cantarolando enquanto eu estou explicando? Vamos lá. Então, nessa situação, é mais um exemplo de protocooperação. Que quando a abelha pousa numa flor, que ela fica com pólen no seu corpo, ela vai estar se alimentando. Se ela pousa em outra flor, ela vai deixar aquele pólen para acontecer a reprodução da flor e ela vai se alimentar. Então, as duas estão sendo beneficiadas nesse sentido, ok? Vamos para a próxima. Na relação harmônica, conhecida como mutualismo, a associação entre os seres vivos envolvidos é obrigatória. Um exemplo são os líquens, organismos que resultam da associação entre algumas espécies de fungos e águas. Nessa relação, os fungos absorvem a umidade e sais minerais que também são utilizados pelas águas. As águas, por sua vez, ao realizarem a fotossíntese, produzem nutrientes que também são utilizados pelos fungos, tá? Então, nesse mutualismo, tem que existir, né, uma associação que envolva os dois. Aqui nesse caso, que é a fungo e as águas, uma vai estar oferecendo algo para o outro, tá? E elas precisam disso para que aconteça a relação entre elas. Nós, seres humanos, mantemos uma relação de mutualismo, por exemplo, com a comunidade de bactérias que vivem em nosso intestino. As bactérias nos beneficiam auxiliando na digestão dos alimentos, ao mesmo tempo que recebem abrigo e nutrição, lactobacilos. Todos nós precisamos dos lactobacilos, certo? E temos isso no nosso organismo. Nós precisamos dele para digestão, para fazer uma boa digestão, para digerir tudo direitinho. E eles precisam do nosso organismo para sobreviver, para se nutrir e ficar lá de boa. Por isso que volta e meia, a gente tem que tomar um Yakult, que tem lactobacilos, tem que comer algum alimento que tenha para reforçar, para dar uma ajudada na flora intestinal, beleza? Vamos lá. Outro tipo de relação harmônica é o inquilinismo. Nessa relação, um indivíduo é beneficiado, enquanto o outro não é beneficiado nem prejudicado. Algumas plantas, como as orquídeas e as bromélias, estabelecem esse tipo de relação com as árvores. Elas utilizam as árvores como suporte, encontrando melhores condições de luminosidade. Então, as orquídeas e as bromélias são flores que ficam presas nos galhos das árvores, com o intuito de ficar mais alta e pegar mais luminosidade do sol, tá bom? Por isso que é inquilinismo. Quando eu sou inquilino de um lugar, eu moro naquele lugar. Nesse caso, a florzinha vai estar morando na árvore, tá bom? Isso beneficiando porque ela vai receber mais claridade do sol, tá? Sim, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Tô fingindo, né, que não tô ouvindo. Beleza? Então, nas relações harmônicas, nós temos a sociedade, temos o comensalismo, temos a protocooperação, temos o inquilinismo, que acabamos de ver, e também temos o mutualismo. Temos essas 5 ocasiões, 5 formas de existir uma relação harmônica. Beleza? Ok. Com relação às relações harmônicas, alguma dúvida? Não. Alguma dúvida? Não. Vamos agora para o próximo, que são as relações desarmônicas, ok? Se as relações nas relações harmônicas alguém se beneficia, mas ninguém é prejudicado, ou os dois beneficiam? Continuando, gente, as relações desarmônicas. Nas harmônicas nós vimos o quê? Que vai ter sempre alguém se beneficiando, pode ser que os dois beneficiem, mas se só um estiver se beneficiando, o outro não se prejudica, não vai interferir, beleza? Agora, na relação desarmônica, nós já
diferente. Se é desarmônico, quer dizer que vai ter alguém estando mal nisso aí. Vamos ver. Vou fechar aqui o barulho lá. Vamos ver. Continuando aqui a leitura agora. Página 14. As relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos um dos seres envolvidos é prejudicado. Então, se tem dois seres numa relação, um deles vai se prejudicar de alguma forma, ok? Um exemplo desse tipo de relação é o predatismo, que temos nessa relação um indivíduo que captura outro para se alimentar. Um sapo, quando pega um inseto, o sapo se beneficia, está se alimentando. Já o outro animal, ele se deu mal. Então essa é a relação que os dois têm de predatismo. Um leão, quando pega uma zebra, quem se deu bem? O leão. A zebra foi prejudicada, tá? Então essa é a relação desarmônica que chamamos de predatismo, que tem a presa, né, e o predador, ok? O indivíduo que captura é chamado de predador e o que é capturado é chamado de presa. Observe os exemplos representados nas imagens a seguir. O camaleão e a águia se beneficiam nessa relação, enquanto o gafanhoto e o peixe se prejudicam. O predatismo também ocorre entre animais e plantas. Quando uma vaca se alimenta de capim, por exemplo, ela está predando a planta. Não é porque é uma planta que não possa existir essa relação. Que nós vimos até a questão do inquilinismo, né? Que são duas plantas têm esse tipo de relação, tá? Planta é um ser vivo do mesmo jeito, então ele está fazendo parte desses tipos de relações. Nessa questão do predatismo, pode ser muito bem uma vaca se alimentando do capim, tá? Pode ser muito bem quando um cachorro, em casa desse cachorro come capim, né? Pode ser um cachorro comendo capim, tá? Pode sim existir. Claro que a planta vai ser sempre a que se dá mal a bichinha, né? Porque vai ter um animal comendo ela, ok? Vamos lá. A competição, gente, a competição eu acho bem interessante. É quando animais da mesma espécie, na maioria das vezes, eles competem entre si para conquistar a fêmea, para conquistar o espaço, compete por um alimento, tá? Então, dois leões podem sim fazer acontecer essa relação desarmônica de competição. Quando eles brigam entre eles, né, por conta da fêmea. Quando eles brigam entre eles, ou até mesmo um macho e uma fêmea brigando por conta do alimento, tá? Quando eles estão competindo, ok? Diga-me. A sopa também, tá? Quem? A sopa. Sim, isso é verdade. Galho e galinha também, gente. O mundo animal é assim. Sempre quando tem a relação de homem e mulher, de macho e fêmea, sempre vai ter a questão do homem querer aquela fêmea. Homem não, desculpa, do macho querer aquela fêmea. E se tiver outro macho querendo também, esses dois machos vão entrar no conflito para ver quem é que fica com ela. Ok? Beleza? Quem tem cachorro em casa sabe disso. Se tem uma fêmea e tem dois machos, os machos vão chegar no momento que eles vão brigar feio por conta daquela fêmea. Ok? Para ver quem vai ficar com ela. Ok? Vamos lá. A competição é uma relação em que pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado. Nesse tipo de relação, os indivíduos competem por recursos como alimento, luz e água. Eles também podem competir por território e fêmeas na época reprodutiva. A competição pode ocorrer entre seres vivos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, tá bom? Então, aí embaixo temos um exemplo das garças, né? Essa população de garças compete entre si por alimento e os machos competem pelas fêmeas. Então é uma competição muito louca, né? As fêmeas brigando entre si para comer e os machos brigando entre si por conta das fêmeas, ok? Ao lado nós temos aqui diferentes espécies de plantas competindo por água, luz do sol e nutrientes do solo. Então, as plantas
plantas em si também competem entre elas. Se eu tenho duas plantas, uma do lado da outra, elas vão tentando ver quem é que pega mais água. Então, a raiz de uma pode vir para perto da outra e assim por diante. Então, elas vão estar competindo de alguma forma. Numa floresta, por exemplo, a gente percebe que tem várias plantas, uma em cima da outra, de espécie diferente. Por quê? Estão competindo por água e também pela luz do sol. Então, elas vão crescendo e vão procurando para ver, né, até quem consegue pegar mais. Então, elas acabam competindo também entre si, tá? E quem é beneficiado? Quem pega mais. Quem pega mais água, quem pega mais sol. Quem é beneficiado? Quem pega o alimento primeiro, quem pega a fêmea primeiro, tá? Então, vai também se beneficiar apenas um, ok? Página... No parasitismo, que eu até falei para vocês no início da aula. Um ser vivo se alimenta de outro sem necessariamente causar a sua morte. Nessa relação, o indivíduo que se alimenta é chamado de parasita e quem é prejudicado, quem serve de alimento, é chamado de hospedeiro. Tá? Portanto, no parasitismo, o único beneficiado é o parasita, que com o tempo provoca um enfraquecimento do hospedeiro, podendo levá-lo à morte. O parasitismo é uma relação obrigatória para o parasita, pois ele sobrevive somente se tiver o seu hospedeiro. Se um verme não tem onde se hospedar, ele vai morrer. Se um carrapato não tem onde se hospedar, ele vai morrer. Ok? Temos aí 3 exemplos, tá? Existem plantas que são parasitas de outras, como o cipó-chumbo e a erva de passarinho. Na imagem ao lado, o cipó-chumbo, que é o parasita, ele retira de uma árvore os nutrientes que necessita para sobreviver. Estão vendo essas tipo as linhas em cima? Ele é chamado de cipó-chumbo. Ele está em cima das plantas justamente sugando, pegando os nutrientes daquela árvore, tá bom? Então ele vai estar se beneficiando e vai estar prejudicando e pode até mesmo matar aquela outra árvore, tá bom? Então por isso quando as pessoas veem isso, eles retiram e tudo mais, né? Para que a árvore sobreviva. Se for num jardim, algo que é público, eles deixam, né? Porque não tem problema. Mas se for na sua casa, uma árvore que você ame muito, que seja boa para você, e tiver isso aqui, é melhor você retirar, tá bom? Existem parasitas que são externos, como os carrapatos, os piolhos, as pulgas. Esses parasitas vivem sobre a pele dos hospedeiros ou presos a ela, alimentando-se de sangue, tá? Então, piolho, pulga, carrapato, também é um tipo de parasita, ok? Ele vai se hospedar em você, na sua cabeça, no caso se for piolho. Carrapato, pulga, no cachorro, certo? E eu já fui num lugar que tinha muita pulga, e essa pulga me mordia, e coça pra caramba quando essa pulga morde a gente. E ela pula, e ela é muito rápida, para você pegar um pouco mais difícil. No animal também, o animal fica muito prejudicado quando tem pulga e carrapato. Ele fica cheio de ferida, vai ficando fraco, perdendo seus nutrientes e pode até morrer. Então, quando um animal tem carrapato ou pulga, é necessário que você tire. Não deixe o bichinho com carrapato e com pulga não, porque faz mal. Se tem muito, leva no pet shop. Ele vai passar um produto, um remédio que retira aqueles parasitas daquele animal, tá bom? Mas ele vai prejudicar, tá? Eu já tive um cachorro aqui, inclusive morreu com o mancha do carrapato. Não é porque a gente não tirava, muito pelo contrário. Tinha um carrapato que veio pra ela já com uma doença e pelo fato dele morder e pegar o sangue dela, ele contaminou o sangue da cachorra. E acabou que ela morreu com a doença do carrapato. Foi bem grave, ficou bem ruim, tá? Então, piolho. Se eu tô com piolho, eu posso deixar pra ele viver na minha cabeça pra sempre? Não. Vai ficar muito cabuloso, nojento. É normal ter piolho? É. Não é vergonhoso, não é o bicho de 7 cabeças. Deu piolho? Cuida. Pronto. Normal. Ok? Claro que eu não vou
deixar o piolho criar uma família na minha cabeça, né? Se tá coçando, mãe, vê se tem piolho. Normal. Tá coçando muito, mãe, vê aqui de novo. Caspa, pode dar coçando na cabeça? Pode. Mas pode ser que seja um piolho. E se tem um boi na tua cabeça, chama de boi. Se tem um boi na tua cabeça, ou se tem lêndia na cabeça, que é lêndia, os ovinhos do piolho, aquelas bolinhas brancas que ficam presas no fio. Se tem lêndia, tem piolho. Ok? Então, gente, é normal. Tem pessoas que têm um sangue doce, como chamam, que acaba tendo com frequência piolho. Mas, cuidando, tá tudo bem. O negócio é que a gente não pode deixar de cuidar. Tem épocas do ano que acontece com mais frequência, né, de ter piolho. E tem época do ano que tá de boa, que a gente nem sequer pega. Adulta, depois de adulta eu nunca peguei. Mas eu já peguei algumas vezes já piolho. Eu já peguei piolho com 14 anos de idade. Já grandinha já. Fui tomar banho de piscina, usei a escova da minha amiga, já era. Ok? Por isso que cada um aqui tem que ter a sua escova individual, pente individual, tudo individual. Para que evite, né, passar para alguém ou pegar de alguém, tá bom? Então, essa questão de carrapato é a mesma coisa. Se tem carrapato, tem que tirar, tem que cuidar. Senão vai prejudicar o animal e vai crescendo e vai ficando cada vez mais com carrapato, tá bom? Vamos lá. Tem uma amiga minha que ela tem 10 piolhos grandes e mais Pois, minha filha, tem que tirar. A mãe tem que pegar essa menina e tacar o pente fino, porque... carrapato na orelha e nos braços, porque eu fui pra... No zoológico também, viu, gente? Quem tá indo pro zoológico vai com calça comprida, de tênis, porque lá tem muita... Lá tem muita capivara, e capivara tem muito carrapato. E como tem lá tem grama, e as pessoas costumam sentar na grama, acaba pegando carrapato, né? Aham, por isso que é sempre bom. Chegou o zoológico, tira a roupa, toma um banho, verifica a perna, né? Se pegou alguma coisa, tá? Normal, gente, tá? Normal, acontece por conta dos animais que vivem naquele ambiente, tá? Tipo mosquito, eles sugam a gente e tem mosquito pra dentro que também mais. Isso mesmo. Mas aí ele já não é um parasita, né? Vamos lá. Há ainda parasitas internos, ou seja, que vivem dentro do corpo dos hospedeiros. O esquistossoma, a lombriga e a tênia são exemplos dessas parasitas. Elas habitam o corpo dos seres humanos e de outros animais, retirando os nutrientes de que necessitam e causando doenças aos seus hospedeiros, tá? Então o verme, ele prejudica sim demais até, né, quem tem verme. Ela tem olho? Por isso que nós precisamos estar tomando o remédio de verme de 6 em 6 meses. Uma vez ao ano a gente precisa tomar um remedinho de verme. Mas tia, eu não sou carne de verme não. Pode ser que sim. Não tô falando que você come coisa que tem verme. Não. Às vezes a mão suja, põe na boca. Às vezes come um alimento que tá mais um pouquinho velho. Às vezes come um alimento que tá sujo. Por isso, às vezes você bebe uma água que tá contaminada, que tá suja. Então tudo isso vai contribuir para o crescimento, né, e para que você tenha verme. Por isso que, independente do seu estilo de vida, tem que tomar remédio de verme de 6 em 6 meses, ok? Para controlar, para manter tudo direitinho aqui dentro, tá? Porque remédio de verme faz mal para a nossa saúde. Porque o verme faz mal para a nossa saúde, tá? Porque ele é um parasita e nós somos o hospedeiro, ok? Então, a página 17, 18 e 19 eu vou passar também de dever de casa, ok? Porque nosso tempo aqui em sala de aula está acabando, então não tem como a gente fazer agora juntos. Mas o que acontece? As atividades que vocês vão estar fazendo, ele fala sobre essas relações que a gente acabou de estudar, tá bom? Nas relações desarmônicas que nós temos o predatismo, temos o parasitismo, ok? Temos essas situações que nós acabamos de estudar. Então, vou fazer atividade? A pessoa ainda por quê? Meu Deus do céu.
Fechou por quê? Foi fazer a atividade, deu um branco no que é cada um, volta lá no texto e lê novamente. Tá? Não tem problema, porque a gente realmente, como são muitas relações, às vezes a gente acaba dando uma confundida, dando uma esquecida, é normal. Então volta no texto, dá uma lidinha que você vai conseguir achar rapidinho, tá bom? Porque o conteúdo vai estar fresquinho na cuca, ok? Olha aí na página 17 que eu falei do jacaré, da boca do jacaré, ó. Na página 17 a imagem, o jacaré com a boca aberta, o passarinho se alimentando dele tranquilamente, ó. Tá se alimentando tranquilamente, ó. E o passarinho não tem medo. E o passarinho não tem medo porque ele sabe da relação entre os dois, ok? Ele... tem um animal que não vai gostar que susto! Ai, que susto! Enfim, gente! Silêncio! Silêncio! Tá? Então, nessa questão do mosquito, ele vai ser um parasita, mas não vai ser um parasita interno, porque ele não é um verme, né? A gente não ingere o mosquito, né? Ele vai ser um parasita por quê? Porque ele precisa do nosso sangue para sobreviver, ok? Ele precisa do sangue para estar sobrevivendo. Mosquito, não é mosca não, viu? Mosquito, ok? Ele precisa para sobreviver. Ele vai lá na coleguinha, pega o sanguinho dela, vai na outra coleguinha, pega o sanguinho, é o que faz ele sobreviver. O sangue dos seres humanos, ok, gente? Isso, pronto. Outra imagem do que eu expliquei também, ó. Outra imagem que eu expliquei. Temos o carrapato, ó. Temos a vaca com carrapato e temos os passarinhos em cima dela se alimentando, tá? E na página... Qual é essa daí? Na página 20 temos... O carrapato Enfim. Beleza, gente? Dá pra perceber que o bicho tá com carrapato. Enfim, gente. É isso, ok? Nossa aula de ciências. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Sim. Beleza.